Alex falou sobre Neymar e Ancelotti na seleção brasileira. Ele disse que Neymar é gênio, mas precisa de disciplina e de se recuperar das lesões para voltar a ser decisivo. Sobre Ancelotti, Alex elogiou e acredita que o treinador pode ajudar muito a seleção com sua experiência. Veja só o que ele disse. Falando de seleção brasileira, como é que você vê o futuro breve aí da seleção, com uma janela de um ano, um pouquinho mais de um ano aí para uma Copa do Mundo? A Copa do Mundo não me incomoda muito, porque você pode montar um time, montar um mês mágico e as coisas acontecerem. Futebol permite isso, infelizmente, mas ele permite isso. Muitas vezes você está de uma maneira totalmente desorganizada, você se fecha ali durante 3 meses, a coisa caminha de uma maneira mágica, vamos assim dizer, e a coisa acontece. A gente tem capacidade individual e, de repente, ajustando uma parte coletiva um pouco mais sólida, você consegue, principalmente porque são jogos eliminatórios, 90, talvez 120 minutos e a coisa caminhar a teu favor. Coisa que nas duas últimas Copas do Mundo, o Brasil tinha um time coletivamente bem definido e as coisas escaparam em momentos decisivos contra a Croácia e contra a Bélgica. Eu acho que a minha preocupação maior é relacionado ao que a gente tem de ideia para o futuro. Até porque se olhar talento individual, qualidade técnica individual, uma seleção que tem Rodrigo, que tem Rafinha, que tem Vinícius Júnior. São jogadores, estou citando 3 aqui, sim. De vários, né? São jogadores de uma qualidade técnica muito acima da média e poucas seleções do mundo conseguem juntar tanta gente boa assim. Então, é o que você disse, se você está ali num mês bom, se essa turma se fecha, se foca numa disputa, será um Brasil competitivo. Então, o exemplo maior é a Argentina. É que hoje todo mundo fala da Argentina de maneira positiva, porque a Argentina venceu a Copa do Mundo e venceu. A gente assiste o filme do final, né? Isso, porque a gente, se nós lembrarmos, e a internet nos ajuda nesse sentido, quando a Argentina perde para a Arábia Saudita, o que se falava, o que se colocava a respeito daquele time, daqueles jogadores, é totalmente diferente do que se fala hoje. A Argentina teve para ser eliminada para o México. Sim. No segundo jogo, sim. Já era. Depois sofreu contra a Holanda. A Argentina sofreu a Copa inteira, né? Sim, e se você lembrar, a última bola do Dibu Martínez com o atacante francês, ali poderia ter todo esse discurso que está sendo colocado hoje e por água abaixo. Que é o que eu tô falando, em jogos eliminatórios, não é uma competição longa, uma competição curta, que você tem 3 jogos onde você pode ter algum certo tipo de erro, como a Argentina teve contra a Arábia Saudita, e ainda recuperar. A partir do momento que está na segunda fase e começam os jogos eliminatórios, a chance de erro ela é praticamente 0. Ela te leva ou para um lado ou para o outro. Então, assim, individualmente nós temos bons jogadores, eles competem no melhor nível que é no futebol europeu. Os jogadores brasileiros que jogam bem aqui, eles competem bem também a nível brasileiro e a nível sul-americano. Então, assim, o Brasil tem bons jogadores. Infelizmente, após a saída do Tite, como tiveram muitas mudanças, a gente ainda não conseguiu uma unidade de montar realmente um time. Mas qualidade e bons jogadores para isso a gente tem. Em relação ao Neymar, você foi dos grandes jogadores da sua geração com a camisa 10, né? Você foi um cracaço maiúsculo ali naquela posição de meio armador. E a função do Neymar, uma diferença tática ali, mas é o 10 da seleção brasileira. Você acredita que o Neymar tenha condições de se recuperar para jogar uma Copa do Mundo em alto nível, para ser um protagonista, para ser aquele jogador que a gente sabe que o talento do Neymar permitiria a ele ser? Acredito. Talento tem, qualidade tem. Vai ter que imaginar se ele vai ter a disciplina necessária para que ele, Neymar, esteja no melhor Neymar possível. Porque o melhor Neymar possível, hoje ele já tem mais de 30 anos, infelizmente teve uma série de lesões ao longo da carreira que dificultaram que ele tivesse uma condição maior de sequência. Então a minha torcida hoje é que o Neymar se recupere das lesões que estão atrapalhando. Essa lesão do cruzado dele, a cirurgia do joelho tem dado a ele lesões musculares que têm atrapalhado essa sequência. Então espero que
ele e os profissionais do Santos possam ter a melhor fase de recuperação nessa parte da fisioterapia, e depois, quando ele retornar para o campo com o Kleber e a comissão técnica e os jogadores do Santos, ele possa ter essa sequência, que a gente precisa dele na melhor condição, porque aí sim ele pode ser o desequilíbrio que a gente precisa, como ele sempre foi, como ele sempre conseguiu fazer. Sem o Neymar no auge, é possível ganhar a Copa? É possível por aquilo que eu falei. Com o Neymar é mais simples, porque você tem um jogador decisivo. E quando eu digo mais simples, não é de maneira simplista, é porque realmente ele tira jogadas que são dele, são naturais dele, né? Ele é um cara que, quando você menos imagina, ele pode tirar algo que só sai dos grandes gênios, que é o caso dele. E de novo, né, João, são jogos eliminatórios, cara. Jogos eliminatórios, qualquer coisa pode acontecer. Nem sempre o que joga melhor durante aqueles minutos é o que vence a partida, o vencedor é normalmente o que aproveita melhor as oportunidades que são escassas, são pequenas, e aí os jogadores têm que estar num nível altíssimo para que se aproveite lá na frente e ofereça pouco atrás. Então eu acredito que é possível, sim. Alex, qual que é a sua avaliação sobre Carlo Ancelotti? A mais positiva possível, porque desde que ele surge no Parma até os dias de hoje dirigindo o Real Madrid, fez trabalhos espetaculares. Na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, agora no Real Madrid. É um cara que é inquestionável. Com certeza vai ser muito bem recebido e vai ter bastante trabalho aí para ajudar a seleção brasileira a achar o seu caminho. Você chegou a trabalhar com ele? Não. Só o conheço como adversário e depois acompanhando os trabalhos que ele fez aí em vários lugares. O fato dele ter trabalhado com tantos brasileiros, até no Real Madrid, assim, você tem ali uma turma brasileira ali, Vinícius Júnior, Rodrigo, Militão, você tem muita gente da trajetória do Ancelotti, muitos brasileiros trabalharam com ele. Você acha que isso ajuda de alguma forma? Ajuda, e lá atrás, né, quando jogava ainda na Roma e no Milan, também tinha brasileiros companheiros dele, né, que provavelmente ele tem uma relação de amizade grande. E aí depois, se nós olharmos no Paris, na Inglaterra, na Alemanha, no Madrid, sempre teve jogador brasileiro envolvido. Então, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, ter uma relação forte com os brasileiros. Desejar sorte e, como eu falei, vamos recebê-lo bem para que ele consiga conduzir aí a seleção brasileira no melhor caminho. O que se diz é que é um cara muito bom de vestiário, né, Alex? Todo mundo fala que a relação pessoal dele é muito boa, meio que aquele paizão, aquele cara que fala goleiro, mas sem perder. Ele tem o controle, né? Quando é pra ser mais agressivo, vai ser mais agressivo. Quando é pra ser mais controlado, vai ser mais controlado. E não tem muito o que falar, né? Já é um senhor, tem muito tempo de futebol, foi um cara jogando super vencedor, é um cara que treinando é super vencedor. Então, realmente é um cara que tem o respeito só na chegada dele por tudo aquilo que ele representa. De professor para professor, taticamente, como é que você imagina uma seleção brasileira do Ancelotti? Cara, é difícil isso, eu tava até pensando isso, conversando com os amigos, porque no clube ele tem o dia a dia. Na seleção ele vai ter que buscar um casamento aí de... Isso é de matar, né, cara? Isso é louco, porque o cara joga na Europa no final de semana, ele atravessa para América do Sul para jogar aqui nas eliminatórias. Tem que ver o controle da carga desses jogadores, porque às vezes você vai encontrar um cara que jogou lá meia hora e vai encontrar um cara que de repente jogou 100 minutos. Como é que você vai fazer? Que tipo de treino você vai dar? Então vai ser no início de muito mais de uma conversa daqueles jogadores que ele já tem conhecimento, para que ele consiga aos poucos ir montando na conversa individual, do indivíduo para um setor, do setor para montar um coletivo. Então, eu sou sincero, taticamente não consigo imaginar o que ele vai fazer, até porque ele não é aquele cara do caderno definido, né? Ele já fez várias mudanças dependendo do jogador que ele tinha na mão. Então, realmente é algo que eu tô curioso para saber o que ele vai fazer. A tendência é um Brasil mais a italiana, com a marcação forte, aquela defesa bem montada. Ele é italiano, ele participou daquele Milan que historicamente a gente sabe que
considerada uma das melhores defesas da história do futebol mundial, na época do Arrigo Sacchi como treinador, né? Campeão europeu, que jogava os holandeses. Tem esse conhecimento muito forte. Eu acredito que o Brasil vai ter essa definição, mas eu acho que o principal é definir vamos dizer, do segundo homem para frente, que tipo de marcação nós vamos ter, né? Então, realmente, de novo, eu tô curioso para saber que tipo de estratégia e que tipo de tática de plataforma ele vai usar, porque agora é uma seleção, ele vai ter que escolher os jogadores e muitos deles talvez ele não tenha nem tido contato com esses caras, né? Para entender mais ou menos aquilo que ele vai implementar dentro do time. Valeu por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou das opiniões do Alex sobre Neymar e Ancelotti na seleção brasileira.